Glória a Deus, aleluias. A graça e a paz do Senhor, amém? Estamos reunidos para mais uma vez estar adorando o Senhor nesse dia, a qual o Senhor mais uma vez separou para nós estarmos juntos celebrando a Ele, em nome do Senhor. Como é feliz, como é maravilhoso estarmos reunidos mais um dia, para juntos estarmos firmes adorando e ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã, nesse domingo a qual Deus separou para cada um de nós, em nome do Senhor. Que você venha estar com o coração alegre por mais um dia, pela essa porta que foi aberta para juntos estarmos reunidos em nome do Senhor. Eu não quero ser como você passou esse final de semana, como você entrou aqui hoje na casa do Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa manhã, pronto para ouvir o seu clamor, pronto para ouvir a sua petição, aquilo que você tem precisado, que você tem às vezes preocupado o seu coração. O Senhor está ouvindo você sempre em nome do Senhor. Que nessa manhã você não venha deixar que as suas preocupações, as suas desilusões venham deixar você se afastar da presença do Senhor, mas que nessa manhã você venha aproximar mais da presença do Senhor, porque o Senhor nessa manhã separou algo diferente para cada um de nós em nome do Senhor, porque você saiu da sua casa, se dispôs a estar aqui, porque você quer ouvir a presença, você tem ouvido a voz do Senhor em nome do Senhor. Então comece agora a falar com Ele, agradecer a Ele em nome de Jesus, por esse dia maravilhoso a qual Ele separou de vida para cada um de nós, porque mais uma vez estamos de pé e a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã em nome do Senhor. Comece a falar com o Senhor, comece a entoar agradecendo, comece a falar com Ele. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, Pai, em nome do Senhor, obrigado porque o Senhor guardou na minha casa. Comece a falar com Ele nesse momento, louvando, agradecendo o nome santo dEle, em nome do Senhor, porque nós às vezes não vemos o agir do Senhor, mas Ele está trabalhando em favor de nós, Ele tem cuidado de nós em nome do Senhor. O mundo está aí sim em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus, que guarda, que livra e abençoa em nome do Senhor. Ó Deus amado, nessa manhã nós queremos te louvar e te bendizer, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem derramado em nossas vidas nesses dias, Pai, em nome do Senhor, a qual estamos presos dentro de casa, a qual estamos, Pai, em quarentena, Pai, a qual não podemos sair, Pai amado, aonde não podemos mais ir e vir, Pai. O Senhor, Pai amado, tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido a nossa força. Ó Espírito Santo do Senhor, renova nossas forças, renova a nossa alegria, Pai, para estarmos juntos, Pai, a cada dia em Tua presença, louvando e bendizendo ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesse dia, por essa porta qual foi aberta, Pai, para juntos estarmos, Pai, juntos adorando ao Senhor em espírito e verdade. Senhor Deus eterno, Pai, que nessa manhã não venha ser nada de nós mesmos, mas que venha ser, Pai amado, tudo dirigido pela pessoa do Espírito Santo, Pai. Pai amado, venha sondando agora cada coração, venha sondando cada vida, Pai, em nome do Senhor, que saiu da sua casa, que está vindo para aqui, Pai, juntos louvar o Senhor, que o Senhor possa estar operando, que o Senhor possa fazer um milagre, a qual cada um tem necessitado, Pai, em nome de Jesus. São tantas coisas, Pai, que tem nos afastado de Ti. São tantas coisas, Pai, que tem deixado nossos corações muitas vezes, Pai, amedrontado, preocupado, ansioso, mas em nome do Senhor, que nós possamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor Jesus, Pai. Renova, Pai amado, aqueles que se encontram fracos, aqueles, Pai, que se encontram caídos, Pai, aqueles que muitas vezes, Pai, têm pensado em parar. Espírito Santo do Senhor, vem renovando aqui agora, Pai, em nome do Senhor. Renova lares, renova casas, Pai, em nome do Senhor, renova casamentos, Pai, renova a alegria, Pai, de viver juntos, Pai, em nome do Senhor. Vai de agora cada Lapa nessa cidade, nesse Brasil, aonde, Pai amado, nós não conhecemos, mas o Senhor, Pai amado, é o Deus, Pai, onisciente, onipresente e onipotente, Pai. O Senhor conhece tudo, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, nossa fé e nós estendemos as mãos, Pai, para esse Brasil, pedindo ao Senhor, Pai, que continue guardando cada lar, cada família, Pai, cada mãe, cada filho, Pai amado. O Espírito Santo do Senhor possa estar protegendo, Pai, cada família nesse instante, Pai, e aonde, Pai amado, o Senhor falar aqui nessa manhã, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa libertar, e que em nome de Jesus, Pai, que a palavra do Senhor possa transformar
vidas nessa manhã, nesse culto, nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Louva Ele com alegria, porque Ele está cuidando, Ele tem livrado de nós, Ele tem abençoado a nossa casa. Aleluia, em nome de Jesus. Deus é santo, Ele é maravilhoso, em nome do Senhor. Ele tem cuidado de nossas casas, Ele tem cuidado da nossa família. Grande Ele é, em nome do Senhor. E nessa manhã, em nome do Senhor, a qual Deus separou mais um dia para juntos estarmos adorando. O Senhor preparou uma palavra no meu coração nessa manhã, que está no livro de Lucas, em nome do Senhor, 10, versículo 38, em nome de Jesus. Lucas 10, capítulo 10 de Lucas, no versículo 38. Você que quiser abrir, em nome de Jesus. Você que pode, que está com sua Bíblia, em nome do Senhor, abra conosco nessa manhã, para estar juntos louvando, lendo a palavra do Senhor. Ele é viva, Ele é eficaz, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é tão forte que ela se enquadra muitas vezes no que nós estamos passando no dia a dia das nossas vidas. Muitas vezes andamos ansiosos, preocupados, atarefados, e muitas vezes abandonamos a presença do Senhor, porque muitas vezes estamos ligando com nossos afazeres, muitas vezes são as desilusões, muitas vezes aquilo que muitas vezes achamos que vai dar certo e dar errado, nós ficamos tristes, angustiados, temerosos, achando que Deus esqueceu de nós. Mas temos que crer que Deus está trabalhando, e Ele trabalha em silêncio, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha em nossa causa no silêncio, em nome de Jesus. Muitas vezes achamos que Deus nos abandonou, mas creia, Deus está trabalhando no silêncio. Deus trabalha nas mínimas coisas das nossas vidas, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar em Lucas 10, 38. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A palavra, Deus já falou tudo o que tinha que falar. Assim como Marta. Quantas Martas tem no dia de hoje? Quantas vezes nós andamos como Marta, preocupados, ansiosos, atarefados? Comece a imaginar agora, você pode imaginar agora, se você vivesse naquela época, se você estivesse naquela época onde Jesus estava andando pela terra, que maravilha seria. Imagina se você tivesse o privilégio, se você tivesse a oportunidade de receber o próprio Jesus na sua casa naquela época. Que privilégio maravilhoso seria. E Marta queria agradar o Senhor. Ela queria agradar o Senhor com tudo, o melhor da casa dela, o melhor do serviço dela ela queria fazer. Mas Maria, ela queria receber o melhor do Senhor. Marta estava preocupada em oferecer o melhor dela, da casa dela, mas Maria queria receber o melhor de Jesus para a vida dela. A diferença é essa, igreja. Pare de ficar preocupado com os problemas e queira receber o melhor de Jesus na sua vida. Jesus faz parte todos os dias na sua casa. Nesse dia Jesus hospedou na casa de Marta e Maria. Jesus vive todos os dias em nossos lares, todos os dias em nossas casas. Não fique preocupado, ansioso com o dia de amanhã, mas tire um tempo para ouvir a voz do Senhor Jesus. Queira receber o melhor de Jesus, queira receber o refrigério. Faça como Maria, ela tinha afazeres para fazer, mas eu não vou perder a oportunidade de receber o melhor do Mestre na minha vida. É isso que nós temos que ter nos nossos corações. Queira receber o melhor de Jesus todos os dias, porque não adianta ficarmos perturbados, porque nesse mundo
ficaríamos ansiosos, preocupados, tribulações, conta para pagar, coisa para fazer. Mas a primeira coisa que tem, faça como Maria. Em primeiro lugar, tire tempo para ouvir a voz do Senhor Jesus, e a sua vida será transformada, porque você colocou primeira coisa, o Senhor Jesus em primeiro lugar. E sua vida será transformada se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Nessa manhã, vamos fazer uma oração para nossas vidas mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha cada dia nos dá discernimento, nos dá sabedoria para buscar primeiramente o reino do Senhor, para buscar primeiro a presença do Senhor. Quantas vezes o nosso coração está tribulado, agitado, e o Senhor está falando, mas nós não ouvimos. Quantas vezes o Senhor tem a resposta para te dar, mas nós andamos com o nosso coração ansioso, tribulado, preocupado, como vou fazer, como vou resolver. Mas Deus fala para você nessa manhã: ouça a minha voz, eu estou falando com você. Pare de ficar preocupado, ansioso, ouça a minha voz, porque de mim tudo será transformado, se você deixar eu falar na sua vida. É isso que Deus quer, Ele quer falar conosco, mas muitas vezes nós queremos entrar e tomar a direção daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas a partir de hoje, igreja, sai daqui crendo, e eu quero ouvir a voz do Senhor todos os dias, na minha vida, na minha casa, em nome do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez. Nos ensina, Pai amado, a ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Senhor Deus, é verdade, nós somos humanos, somos falhos, e muitas vezes ficamos agitados, preocupados, Pai amado, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Mas em nome de Jesus, a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança é na Tua palavra, que está em Ti, porque em Ti, Pai, a vida, e a vida é com abundância, Pai, em nome do Senhor. Pai amado, nos ensina a ser mais, Pai amado, ouvintes da Tua palavra, porque o Senhor tem falado nesses dias, mas muitas vezes estamos preocupados e não ouvimos, Pai, em nome do Senhor. Desperta o nosso coração, porque só Tu, Pai amado, tem palavras de vida eterna, Pai, em nome do Senhor. Nos ensina a não ficar preocupado, Pai, com o dia de amanhã, mas que nós possamos viver todos os dias o presente, Pai, do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós Te louvamos, Pai. Ele é santo. Comece a louvar o Senhor, agradecendo a Ele, em nome de Jesus, Pai. Ele é santo, Pai amado. Glória a Deus, Pai amado. Coloca a Tua vida em nós, Pai. Nos ensina a andar pela Tua presença, como o Senhor quer de nós, em nome de Jesus, Pai. E aleluias. Yeshua, o Senhor, derrama a Tua graça nessa manhã, em cada coração, em cada vida aqui, em nome de Jesus. Cada vida que se dispôs está aqui, Yeshua, derrama a Tua glória, derrama a Tua majestade, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Aleluias, Pai. Aleluias. Yeshua. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, e meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, nessa manhã nós Te louvamos, Pai, em nome do Senhor. Tu és grande e maravilhoso, em nome de Jesus. O nosso amado é maior, não há Ti maior que o outro por Ti, Pai, em nome do Senhor. Pai amado, nós bendizemos, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluias.
meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu criastes os céus e a terra, preparastes um cenário, preparaste, ó Pai, um lugar maravilhoso para o relacionamento conosco. Que a cada dia possamos, ó Deus, buscar a Tua face. Que a cada dia, Senhor, possamos crescer na intimidade contigo, Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos viver da Tua glória, possamos desfrutar das Tuas bênçãos, da Tua provisão. Que a cada dia, Senhor, possamos viver das revelações que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Tu és o mais belo, Tu és o nosso amado, Tu és, ó Pai, o único Deus. Tu és e sempre serás. Tu és, Jesus. Tu és, ó Pai. Tu és, Senhor, ó Pai. Ele é nosso amado, Pai. meu amado, e meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais
Glória a Deus, aplauda ao Senhor, exalte ao nome dEle. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, coloque no teu coração, vamos orar pela palavra neste dia. Você depois vai ter uma oportunidade de entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Pai, neste momento, Senhor, entregamos diante de Ti, Pai, esta palavra. Que esta palavra, Pai, que nasceu no Teu trono, ela venha penetrar, ó Pai, no íntimo do nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que esta palavra venha produzir o fruto para qual ela foi enviada. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos. Você vai abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero falar para você algo. Não se afaste de Cristo. Nós temos um grande dever e uma grande responsabilidade em não se afastar do Senhor. Hebreus, ele vai trazer para nós uma palavra, assim como Paulo também traz, uma palavra de um cuidado, algo que nós cristãos devemos ter para não se afastar do Senhor. Hebreus, ele vai mostrar para nós no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4 e os demais capítulos também, mas ele vai mostrar a supremacia de Cristo. No capítulo 1 ele vai falar que Jesus Cristo, ele é maior do que os anjos. No capítulo 2 ele vai dizer que ele é maior do que qualquer sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote. Ele no capítulo 3 vai falar que ele é maior do que Moisés. E no capítulo 4 ele vai trazer para nós uma palavra de descanso, e ele vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Assim como Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19 fala que muitos, e ele vai dizer, por causa de uma não consciência, então ele vai dizer, 1 Timóteo capítulo 1, não precisa abrir, ele fala, porque eles rejeitaram uma boa consciência e por causa disso naufragaram na fé. Paulo está nos dizendo aqui em 1 Timóteo, muitas pessoas por não viverem o que ele diz em Romanos capítulo 12 para transformação da mente, negaram uma boa consciência, ou seja, não foram transformados em sua mente. E por causa disso, naufragaram na fé. Agora, em Hebreus, capítulo 3, no versículo 12, está dizendo assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus, na verdade não é Paulo, mas Hebreus, o autor, está nos dizendo uma verdade. Primeiro, ele nos instrui num cuidado que devemos ter para não nos afastar do Senhor. Ele fala que nós, versículo 14, que temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a nossa confissão, tivermos firmes o nosso posicionamento em Deus, tivermos firmes a nossa vivência no Senhor. Ele fala, cuidado. E ele fala, olha, tendes cuidado para que jamais, ou seja, nunca aconteça no nosso coração
algo que possa nos afastar do Senhor. Então, mediante isso que nós estamos falando, eu quero fazer um breve resumo de Hebreus. Então, nós vamos tratar esta mensagem em 2 pontos. Primeiro ponto, nós vamos fazer uma pergunta ao texto e deixar que o texto responde para nós. No segundo momento, nós vamos falar o que pode nos afastar de Cristo. Então, o primeiro momento, por que não devemos nos afastar do Senhor? É uma pergunta que eu quero fazer ao texto e deixar que o livro de Hebreus nos mostre por que não devemos nos afastar do Senhor. Já que no capítulo 3, no versículo 12, ele está dizendo: jamais aconteça para que não nos afaste de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo. Então, por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque a salvação é unicamente em Cristo. A única pessoa que pode nos salvar da nossa condenação é o Senhor Jesus Cristo. E isso está lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui ele está dizendo, primeiro, para sermos diligentes nas coisas que temos ouvido. Ele está dizendo para nós ficarmos atentos a esta palavra. Ele fala, olha, com diligência com as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum desviemos dela. Precisamos fazer como os bereanos. Lá em Atos, se eu não me engano, é capítulo 17, se não for 17 é o 19. Vai falar para que eles examinavam as Escrituras. Temos que estar atentos a esta palavra. Por que não devo me afastar de Deus? Por que não devo me afastar de Cristo? Parece uma pergunta óbvia, querido. Mas muitos se afastam do Senhor. Muitos escolhem, através da sua postura, afastar de Cristo. Porque a salvação é unicamente em Cristo. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouvimos. Aqui está falando, querido, primeiro, por que não devo me afastar do Senhor? Porque a salvação, ela vem de Jesus. E aqui ele está dizendo, a iniquidade, a transgressão, a desobediência, o versículo 3 está dizendo, receberá a justa retribuição. O pecado, ele vai receber uma retribuição. A desobediência, ele receberá uma retribuição. E é justo, querido. Nós não podemos contestar a salvação de Deus. Primeiro, porque nós merecíamos algo. O que nós merecíamos? A morte. Deus, na sua infinita graça, infinita misericórdia, o mais importante para Deus é a sua glória. E a glória de Deus não pode ser ofuscada pelo pecado. A glória de Deus não combina com a desobediência. Se não combina com a desobediência, desde o Éden, o Senhor disse, se desta árvore, se deste fruto comer, morrendo, morrerás. O Senhor é justo. Ele avisou ao homem, se desobedecer, você vai morrer para mim. E você vai morrer fisicamente. Paulo vai dizer em Romanos, o salário do pecado é a morte.
Então o que restou para nós, querido, é uma condenação de morte. Se nos resta uma condenação de morte, a palavra está dizendo no versículo 2 que vamos receber, ou seja, a transgressão e a desobediência vai receber uma justa retribuição, porque é a morte. Se é a morte, ele fala no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele sabia que o homem ia falhar. Ele sabia que o homem ia trair a sua confiança. Mas mesmo assim ele decide formar o homem, criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas Apocalipse capítulo 13, versículo 8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano da salvação, a única forma de sermos libertos da morte é mediante a Cristo. A única forma de não recebermos a retribuição das nossas atitudes, do nosso pecado, é se render a Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos abandonar o Senhor. Muitas pessoas naufragaram na fé. Muitas pessoas abandonam o único modo de vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade e Ele é a vida. Por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque a salvação vem de Cristo. Por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque Jesus se fez pecado por nós. Versículo 2, capítulo 2, versículo 17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Desde a lei de Moisés, vem falando de um pagamento de uma dívida. Isso chama-se remissão, redenção. Quando nós falamos de pagar uma dívida, esta dívida é uma dívida de morte. Nós temos uma dívida de morte. Mas desde a lei fala que apenas um irmão pode pagar a dívida do seu irmão. Aqui está dizendo que ele se tornou irmão. E ele pagou e expiou os nossos pecados. Aqui ele está dizendo, expiar não é olhar apenas um pecado. Expiar é que ele deu o seu sangue para pagar a nossa dívida. Ele remiu a nossa vida. Ele pagou a nossa dívida. Ele não somente olhou para a nossa miséria, mas ele se compadeceu, tomando a nossa dívida. Por isso que a palavra vai dizer que uma cédula de dívida que era contrária a nós, Ele, Jesus Cristo, não só pagou, mas Ele rasgou esta dívida e a pregou no madeiro. Ele é aquele que pagou a nossa dívida. Terceiro, por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque somente Jesus nos aperfeiçoa e nos conduz ao propósito da glória. Somente Jesus é capaz de transformar a nossa vida. O seu cônjuge não é capaz de te mudar. Você não é capaz de mudar ninguém. Mas apenas esta palavra, ela pode transformar caráter. Apenas Jesus Cristo pode nos aperfeiçoar para um propósito e pode nos conduzir para aquilo que fomos criados. Você foi criado para desfrutar da glória do Senhor, para viver a eternidade com o Senhor e viver as bênçãos de Deus. Capítulo 4, deixa eu olhar aqui, capítulo 2,
versículo 10, está dizendo assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Ele está dizendo, conduzisse muitos filhos para a glória. Paulo vai dizer em Romanos que nós fomos destituídos da glória do Senhor, porque todos pecaram e destituídos, arrancados fomos da glória do Senhor. Mas agora Jesus Cristo é aquele que nos conduz aonde? Para aquilo que fomos chamados, para a glória de Deus. Então, se Ele nos conduz para a glória de Deus, e Ele é o único caminho, nós não podemos nos desviar deste caminho. Não podemos nos afastar deste caminho, porque Ele é quem nos conduz ao propósito da glória, ao propósito da nossa existência, ao propósito da salvação. É Ele que nos aperfeiçoa. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Aqui a palavra está dizendo, querido, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é quem nos conduz a esta maravilhosa graça. Jesus é aquele que pagou o preço pela nossa vida. É Ele que nos faz alcançar a misericórdia. E a palavra vai dizer que a misericórdia, por causa da obra de Jesus, é o fato de não sermos consumados. Só aqui, querido, já bastava para não nos afastar do Senhor. Porque aqueles que estão em Cristo recebem uma vida eterna. Aqueles que não estão em Cristo já está condenado, querido. O fato de estarmos em Cristo é garantia de vida, porque Ele é a fonte de vida. Só aqui a pregação já poderia se encerrar, querido. Porque a palavra em Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 em diante, ele fala: a minha graça te basta. Só aqui a palavra já seria suficiente para nós, querido. A graça do Senhor já é suficiente, e graça é um favor imerecido. E o versículo aqui está dizendo, no versículo 16, achar graça. Através desta obra de Cristo, nós encontramos algo que nos traz alegria, que é a salvação. E ele diz: você pode encontrar aquilo que você não merece. Você pode encontrar aquilo que não tem como comprar. Você pode encontrar aquilo que não tem como pagar. Eu não posso fazer nada, apenas é um favor. A graça é um favor imerecido. E através de Cristo nós encontramos este favor que não merecemos. O que nós merecíamos era uma condenação de morte, mas através da cruz, através de Jesus, nós encontramos um pagamento de uma dívida, e hoje este favor imerecido que nos alcança, nos traz novamente para o trono da glória do Pai. Só aí já bastava, querido. Agora, por que nós não devemos nos afastar de Cristo? Porque Jesus nos socorre. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Muitas das vezes as pessoas falam: pastor, a carne é fraca. Meu querido, a carne é fraca, mas o Espírito Santo, se nós alimentarmos o Espírito, nós vamos viver do Espírito. Se nós alimentarmos da carne, nós vamos viver pela carne. Às vezes a pessoa: pastor, eu caí porque a carne é fraca. É porque é sem vergonha. Porque, deixa eu te falar, querido, Jesus, ele foi tentado, mas nós lemos aqui, ele não pecou. Jesus não pecou. Se ele não pecou, nós podemos não pecar. E agora ele está dizendo no versículo 18: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, Jesus foi tentado, querido. Não é vergonha falar: olha, eu estou sendo tentado. O pastor Márcio diz para nós: é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Porque a tentação, ela não foi consumada, mas o pecado, uma vez gerado. Tiago vai falar em Tiago capítulo 1, no versículo 12 em diante, falando que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela cobiça que há dentro de nós. E uma vez que essa cobiça, ela nos atrai e nos seduz, uma vez que ela é gerada e consumada, ela traz morte. Como então ficarmos livres da tentação? É simples. Versículo 18: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Qual é o nosso socorro para enfrentar a tentação? Jesus Cristo. Por que eu não posso ficar sem Cristo? Porque senão nós cairemos em pecado, querido. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber da nossa natureza adâmica, da nossa natureza pecaminosa. Uma vez eu recebi uma ligação, e a ligação era: você é isso, você é aquilo outro, você é isso. E eu fiquei calado. Depois que a pessoa parou de falar, eu disse assim: você está certo. Eu sou isso tudo que você falou, e ainda mais um pouco que você não falou. Tem muito mais que você ainda não falou que eu sou. É por isso que eu preciso de Jesus. Porque sem Cristo eu sou isso tudo que você está dizendo. Por isso que eu busco um Salvador, para que minha vida seja transformada e eu deixe de ser tudo isso que você está dizendo. Eu preciso de Jesus. A palavra vai dizer que quando a casa está adornada e ela se torna vazia, o demônio vem e encontra a casa limpa. O estágio dessa pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro estágio. Quando eu olho para a minha vida, eu olho, o resumo da minha vida está lá em Salmos 69. Atolei-me num profundo lamaçal. A minha vida era uma vida de lama, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, de vícios. E de repente, eu olho para aquele estágio, não desejando mais viver esse estágio, de viver como porco rolando em lama. Eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Agora, continuamos sendo tentados? Continuamos. Mas quem nos fortalece? Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso socorro. Somente Ele pode nos livrar. Somente o Espírito Santo pode nos livrar da queda do pecado. Temos como resistir, querido. Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em nós. Podemos sim resistir. Por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque a salvação vem de Cristo. Porque Jesus se fez pecado por nós. Porque Jesus, somente em Cristo, nos aperfeiçoa e nos conduz ao propósito da glória. Porque Jesus nos socorre. Por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque Jesus nos torna participantes da vocação celestial. Capítulo 3, versículo 1. Porque, irmãos, santos participantes da vocação celestial,
considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe o que a palavra vocação quer dizer em grego? Klesis. A palavra que está dizendo, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Essa palavra vocação no grego quer dizer klesis. E esta palavra quer dizer convite divino para abraçar a salvação de Deus. Então ele está dizendo, pelo que, irmãos santos, participantes, ele está dizendo, abrace a salvação que Deus está te dando, a salvação que nós encontramos aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Abrace esta salvação, abrace esta vocação para a qual nós fomos chamados. Qual é a vocação? Deus não fez o inferno para o homem. O inferno não foi criado para o homem, mas para que Satanás e seus demônios fossem condenados. Mas o homem, ao rejeitar a salvação, ele será lançado no inferno. Mas aqui ele está dizendo, abrace esta salvação. Vocês são vocacionados, abrace para participar das bênçãos celestiais, para viver a eternidade. É para isso que nós fomos chamados, querido, para vivermos a glória do Senhor, desfrutarmos da intimidade com o Senhor, desfrutarmos das maravilhas do Senhor e vivermos a glória do Senhor por toda a eternidade. A morte não fazia parte desse plano e não faz parte do plano. Nós não precisamos morrer porque a cédula de dívida foi paga. Crente não morre, querido. Cristão que crê em Cristo não morre. Ele é apenas, quando a sua vida expira nessa terra, ele apenas vai para o lugar aonde ele foi vocacionado. É a volta para casa, querido. A morte do cristão é a volta para casa, é o encontro com o Pai, é desfrutar da glória do Senhor, da manifestação do Senhor. É desfrutar daquilo que foi feito lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda. Todo dia o homem tinha um relacionamento com Deus, vivia a glória de Deus, vivia a perfeição de Deus. Quando Deus criou o Éden, e Ele fez todo aquele cenário, preparou para que o homem tivesse um relacionamento com o Pai. O Criador se relacionasse com a criatura, e a criatura se relacionasse com o Criador, vivendo a glória, a majestade do Senhor, porque Deus disse, viu Deus que isso era bom, mas o homem perdeu aquilo que era bom, e agora Ele está dizendo para nós, abrace aquilo que pode te conduzir à origem principal, ao original da criação, que é desfrutar da glória de Deus. Voltar para Gênesis capítulo 1, lá no Éden, na perfeição, na harmonia das coisas criadas, sem pecado, sem choro, sem pranto e ranger de dentes, sem enfermidade, mas viver a glória e a plenitude de Deus. Foi para isso que nós somos chamados, queridos. Essa é a vocação, por isso que nós não podemos nos afastar de Cristo, porque Ele é o único caminho, é aquele que nos conduz ao Pai. Por que não devemos nos afastar de Deus, de Cristo? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus. Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele está dizendo lá atrás
de uma forma progressiva. O Senhor falou muitas vezes, e esse muitas vezes é de forma progressiva, e de várias maneiras Ele falou aos pais pelos profetas. Mas agora Ele fala através de Jesus. Se você quer conhecer o Pai, vai para Cristo. Os discípulos viraram para Jesus e disseram: Senhor, revela-nos o Pai. E Ele falou: vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não compreenderam, porque Ele, Jesus, é Deus, querido. Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor, preste atenção, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o resplendor da glória e a imagem exata de Deus. Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Hebreus está dizendo que Ele é a imagem exata da pessoa, e não só a imagem, mas Cristo sustenta todas as coisas. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus recebeu o mais nobre, o mais excelente nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Jesus é Deus. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Ele é a imagem exata, a expressão maior, plena do amor de Deus. Ele que pagou os nossos pecados, Ele que nos purificou, nos fez uma nova criatura, nos escolheu para um povo seu, um povo eleito. Porque não devemos nos afastar de Cristo? Porque Jesus é Deus. Se nós nos afastarmos de Jesus, estamos automaticamente nos afastando de Deus. Se nós não vivermos em Cristo, não viveremos para Deus. Porque somente Ele nos dará descanso eterno. Por que não devemos nos afastar de Cristo? Porque somente Jesus pode nos dar um descanso eterno. Hebreus capítulo 4, versículo 3, está dizendo assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. A obra foi acabada desde a fundação do mundo. A palavra repouso, eu já preguei aqui em grego, chama katapausis, que quer dizer morada. Versículo 6, 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro fora pregada as boas novas, não entram por causa da desobediência. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Preste atenção, querido. Deus entrou
no repouso. Não estou falando que Deus está descansando, e às vezes a gente entende errado. Quando a palavra diz, no sétimo dia o Senhor descansou. No sétimo dia, quando Ele está dizendo que Ele preparou tudo, Ele contemplou as coisas criadas. Aqui em Hebreus está dizendo que Deus catapauses, Ele está na morada. Jesus catapauses, Ele cumpriu o seu papel, está na morada e continua cumprindo o seu papel. E Ele entrou no repouso, catapauses, que é morada. E Ele fala, resta apenas uma morada para o povo de Deus. Resta apenas um repouso, resta apenas uma catapause, que é a condução agora do Espírito Santo. O Senhor já contemplou a obra, Jesus está contemplando a obra, e o Espírito Santo está agindo na obra. Amém? Resta apenas um repouso. Porque não devemos nos afastar de Cristo, porque a salvação é unicamente em Jesus. Porque Jesus se fez pecado por nós. Porque somente Jesus nos aperfeiçoa e nos conduz ao propósito da glória. Porque Jesus nos socorre. Porque Jesus nos torna participantes da vocação celestial. Porque Jesus é Deus. Porque somente Ele nos dará descanso eterno. Então, querido, aqui já seria suficiente. Mas eu quero trazer na segunda parte, o que nos afasta de Cristo. Ou o que pode nos afastar de Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vou ler em outra versão. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que nos afasta de Cristo? Um coração mau. A palavra grega para coração é cardia. Sabe o que é cardia? Sede dos desejos, sede dos sentimentos. Coração está dizendo então, uma pessoa que tem a sua sede desses sentimentos, que tem os seus desejos inclinados para o mal, ele se afasta de Cristo. Desejos pecaminosos, desejos que vão conduzir à morte, como os desejos da carne, como eu disse aqui, Tiago dizendo que a tentação que está em nós. E quando nós cedemos a esta tentação, aos desejos carnais, se você quer saber quais são, está lá em Gálatas capítulo 5, prostituição, porfias, contendas, ira, e vários outros lá. Porneia, que é pornografia, e vários outros. Quando nossos desejos são inclinados para o mal, nos afastará de Cristo. Segundo, um coração infiel. Se o nosso coração foi infiel com Deus, automaticamente nos afastará de Deus. Essa palavra infiel, ela quer dizer falta de fé, descrença ou fraqueza na fé. Se nós nos mostrarmos fraqueza, quer dizer que somos infiéis. A palavra, eu gosto muito de Provérbios, capítulo 10, versículo 24, que fala: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena. Mas eu gosto de uma tradução que fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua fé é pequena. A palavra, ela fala infiel, quer dizer pessoas que não são fiéis a Deus. Se o desejo do nosso coração estiver inclinado para o pecado,
nós estamos sendo infiéis para com Deus. Mas se o nosso desejo for de viver a vontade de Deus, de viver a glória de Deus, de viver a palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, nós seremos considerados fiéis. Em terceiro, o que nos afasta de Cristo, coração endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meu querido, o pecado engana. Deixa eu te falar, pecado é ruim? Eu sei que vocês ficaram calados porque o pecado não é ruim, querido. Se fosse ruim, ninguém pecava. Se fosse ruim, ninguém praticava. Porque no primeiro momento ele parece bom, ele parece prazeroso, ele parece te dar liberdade, mas ele escraviza. No primeiro momento ele parece te dar uma alegria, mas no final é choro e ranger de dente. No primeiro momento ele parece te dar vida, mas ele traz morte, porque o pecado engana. Por que Adão e Eva pecaram, querido? Porque caíram no laço do engano do pecado. E a palavra fala, para que não se endureça o coração e venha o engano do pecado. Porque se o meu coração está endurecido para a palavra, se o nosso coração está endurecido para a obra de Cristo na cruz, o pecado vai nos enganar. E isso nos afastará da única possibilidade que temos de salvação. Resta para a humanidade a morte, mas Jesus nos trouxe vida. E eu quero, querido, falar da última aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Se esta palavra não for lida, não for vivida com a ótica da fé, nós vamos nos afastar de Cristo. Para compreender esta palavra, eu preciso exercer fé. Como que eu vou compreender na minha lógica racional que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Só pela fé. Como que eu vou compreender que Deus habitou no nosso meio, se fez carne, para se tornando filho do homem, para que nós nos tornássemos filhos de Deus? Só pela fé, querido. É pela fé. O racional não vai compreender. Por isso que a palavra diz que o espiritual discerne pelo espiritual. E para viver o espiritual eu preciso viver pela fé. Se nós não vivermos na fé. Por isso que ele está dizendo, Hebreus está dizendo para o povo que viveu a lei. Ele está dizendo, eles ouviram o evangelho da pregação. Ele está falando de Moisés. Não está falando que Moisés não ouviu. Ele está falando do tempo de Moisés. Aquelas pessoas, ele está dizendo, eles ouviram o evangelho das boas novas, como nós também ouvimos, mas a palavra deles não foi misturada com fé. Se nós ouvirmos e a palavra não for misturada com fé, porque a fé nos faz crer, a fé nos faz acreditar, a fé nos faz viver este evangelho, que a palavra, Paulo vai dizer, é loucura. Isso é loucura para aqueles que não creem. Para nós que cremos, é o poder de Deus para salvar. E eu quero concluir, querido, porque já extrapolei o meu tempo. Romanos, capítulo 8. Volta um pouquinho aí em Romanos, capítulo 8. Depois de Atos, Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Vai falar o que nos separará do amor de Cristo. Preste atenção. Se tivermos fé,
se vivermos a palavra, se a nossa mente está sendo transformada, como Romanos capítulo 2 diz, não vos conformeis com este século, mas lutai-vos pela transformação da mente. Se nós olharmos apenas para Jesus e viver os projetos e os planos de Jesus, se nós tomarmos todo o cuidado para não nos afastarmos de Deus, se nós tomarmos todo o cuidado para não cairmos no engano do pecado e vivermos em santidade, nada pode te afastar de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Meu querido, se você está preocupando com sua vida, não vá para Cristo. Porque a palavra está dizendo, por amor a Jesus, nós somos entregues à morte todo dia. Mas se morrermos, querido, vamos voltar para casa, para o lugar da nossa origem, para o lugar da glória do Senhor. E ele fala, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, querido. Nada pode nos separar se os nossos olhos estiverem no Senhor, se os nossos olhos estiverem na cruz, se a nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus. Nada pode nos separar do Senhor. Nada pode nos afastar da salvação, querido, de vivermos a glória do Senhor. Mas nós pregamos alguns tópicos que pode nos separar. Um coração infiel, um coração mau, uma palavra não regada com fé. Isso pode nos afastar do Senhor. E eu quero terminar contando uma história, querido, que às vezes a gente erra. Havia numa cidade um jovem, nunca cometeu pecado algum. Um jovem que fazia tudo certo. Um jovem que fazia as coisas corretas. E de repente, ele comete, ele descumpre a lei. E o crime que ele cometeu é um crime de morte. Ele então foi preso. E a cidade ficou em alvoroço, dizendo, mas ele é um homem justo, ele é um homem que nunca cometeu nada, ele apenas teve esse deslize, ele cometeu esse crime. E a sociedade então não se conformava com a prisão dele, porque em toda a vida ele foi uma pessoa boa, ele compadecia das pessoas, ele ajudava as pessoas, ele pegava parte do seu salário, ajudava as obras sociais, pagava imposto, tinha uma ótima família, um ótimo marido, um ótimo pai. Mas por causa de um crime que cometeu, ele foi condenado à morte. E eles então diziam que aquele juiz não era um juiz justo por condenar este homem à morte. Este juiz então, ele tirou a sua toga, ele tirou as suas vestes de juiz, ele se disfarçou como uma pessoa comum da população, da humanidade, de um morador daquela cidade, e ele vai visitar este homem. Vem cá, Alex, sobe aqui. Vamos supor que este homem seja o Alex. O Alex está preso. Pode ficar aí, tá bom. O Alex está preso, condenado à morte. Sempre teve uma vida bacana. Um homem que ajudou as pessoas. Um homem que dava
recursos para aqueles necessitados, pagava o seu imposto direitinho, mas cometeu um crime, e o juiz o sentenciou à morte. Este juiz então, ele tira suas vestes, se disfarça como um cidadão comum, e ele vai até o presídio, e ele visita o Alex, e fala: Alex, aqui está a tua liberdade. E ele então vai embora. Mas o Alex não o reconheceu como juiz. Ele não o reconheceu como aquele que poderia livrá-lo da morte. Porque só uma sentença judicial pode nos livrar ou nos condenar. O Alex morreu. Pode ir embora, meu querido. O Alex foi condenado à morte. Aquela cidade então ficou pasma. E eles então foram tirar satisfação com o juiz. Por que você condenou ele à morte? E o juiz disse: tragam os pertences deste homem. E quando pegaram os pertences deles, acharam a Bíblia. E ao achar a Bíblia, dentro da Bíblia tinha uma sentença: você está livre. Só que o jovem não abriu a Bíblia para pegar a sua carta de liberdade. O jovem não reconheceu o juiz que podia te libertar. Por isso, ele foi condenado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. As pessoas não são condenadas porque pecam. Quê? Eu não sou condenado porque peco? Não. Como assim? Eu sempre aprendi que é o pecado que me condena. Não. Que é o pecado que me leva para o inferno. Não. Não é o pecado que te leva para o inferno. Se você está duvidando do que eu estou falando, abra João capítulo 16, versículo 5. João capítulo 16, versículo 9. Versículo 8. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Meu querido, a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Ele produz aquilo que ele é. É lógico que nós não pecamos. O crente, ele não pode estar escravizado do pecado. O crente, se ele pecar, tem que ser um deslize, um descuido. Mas preste atenção, as pessoas, elas não serão condenadas ao inferno, porque às vezes a gente fala: olha, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Não, querido, eles já estão condenados porque não creram em Cristo. Como eu contei a história, este homem foi condenado porque ele rejeitou a salvação. Porque ele não reconheceu um juiz, ele não abriu ali e recebeu a sua carta de liberdade. E a nossa carta de liberdade está em Cristo Jesus. Entenda, eles não serão condenados porque pecam, eles serão condenados porque rejeitaram a salvação. É diferente. Se nós rejeitarmos a salvação, nós também seremos condenados. Não é o pecado, é a rejeição da salvação. Porque Deus morreu numa cruz para que nós não venhamos a padecer no inferno. Se eu rejeitar a cruz, eu estou rejeitando a minha liberdade, a nossa libertação, a nossa salvação. Fica de pé, querido. O pecado é apenas a expressão de uma natureza caída.
é apenas o resultado de uma natureza caída. Por isso que a palavra diz que nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo é buscar agora não uma natureza caída, mas uma natureza celestial, um DNA de Cristo. Por isso que nos batismos nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: eu estou condenado para o mundo, eu estou crucificado para o mundo, mas o mundo está crucificado para mim. Feche seus olhos, querido. Talvez você precisa se render a Cristo. Talvez você precisa buscar o Salvador. Talvez você andou desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor hoje te chama a viver a glória dele. Você que estava afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que ainda não viveu a glória de Cristo e não confessou ao Senhor Jesus, não nasceu de novo, eu te convido a estar no altar do Senhor. E eu quero orar por você. Pai, graça nós te damos, Deus. Que a glória do Senhor se manifeste através de nós e em nós. Que a cada dia, Senhor, possamos viver a plenitude da Tua glória. Que a cada dia, Senhor, possamos viver a vocação celestial, abraçar, ó Pai, a salvação que o Senhor fez conosco. Que a cada dia possamos, ó Deus, vivermos o sobrenatural do Senhor, vivermos na intimidade contigo, Pai. Que o Senhor continue se revelando a nós e que a cada dia possamos também saber quem nós somos, para nunca mais desejar voltarmos ao lamaçal. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia desejar uma nova vida, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que a cada dia o Senhor continue escrevendo a nossa história e que possamos ser um condutor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus. Ali atrás, o diácono Mateus está ali com a salva. Continue entregando o seu dízimo e a sua oferta. Continue contribuindo com esta obra, querido. A obra ela não para. A obra do Senhor é um organismo vivo, porque o nosso Deus é vivo. Então, que a palavra, aonde esta palavra chegar, ela possa trazer um impacto. Ela possa trazer salvação, e que o Senhor abra os olhos e retire toda a escama para compreender, para não se afastar de Cristo. Que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Vá em paz e eu te abençoo em nome de Jesus.